Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olha, já temos várias pessoas aqui empolgadíssimas, hein? Hoje é dia de festa mesmo, festa do Halloween. Vamos falar então de Stephen King e o que aconteceria se o self-made man fosse perseguido por forças que não domina? O que aconteceria se seres vampíricos roubassem a energia dos que brilham? O que aconteceria se o pai fosse o perigo? A escritora Daniela Pazik fala sobre o Iluminado. O protagonista é a criança, não o pai enlouquecido. E ele dedica aquele livro ao filho que tinha a idade do menino quando escreveu o romance. Mário Vargas Llosa disse sobre Steve Larson: um romance pode ser formalmente imperfeito e ao mesmo tempo excepcional. O romance pode não estar bem escrito e sua estrutura ser muitas vezes defeituosa. Mas isso não importa, porque o vigor persuasivo de seu argumento é tão poderoso e seus personagens tão claros, inesperados e encantadores que o leitor esquece qualquer deficiência técnica. O rei Stephen King, né? Seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias em mais de 40 países. King publicou 61 romances e aproximadamente 200 contos. São 37 adaptações apenas para o cinema. Em 2003, o National Book Foundation concedeu-lhe a medalha por contribuição de destaque à literatura dos Estados Unidos. Ele ganhou 39 prêmios literários em várias categorias. Foi indicado a 50 vezes para o Prêmio Awards Locus, tendo ganhado 5. E também foi 6 vezes vencedor do British Fantasy Award. Sobre as críticas ao prêmio anual da National Book Foundation, concedido a King, o romancista Orson Scott Card respondeu: "Deixe-me assegurar-lhes que a obra de King definitivamente é literatura, porque foi escrita para ser publicada e é lida com admiração. O que Snyder realmente quer dizer é que não é literatura preferida pela elite acadêmica." Então, hoje, para conversar sobre esse autor incrível, nós temos aqui a Ana Lu, a Jéssica e a Débora Jimenez, né? E, olha, muita gente aqui, sejam bem-vindos todos. Vamos começar, então, pela uma pequena apresentação de cada uma. Você quer começar, Jéssica, por favor? Bom, eu sou a Jéssica Reinaldo, eu escrevo principalmente sobre livros escritos por mulheres, etc., e trabalho com terror na maior parte do meu dia. E já é a minha terceira participação aqui com o Afonso. Sou arroz de festa do canal do Afonso. E é um prazer estar aqui hoje, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Débora, você quer, por favor? Boa noite, gente. Eu sou a Débora Jimenez, escritora. Eu escrevo sobre literatura policial com sobrenatural. Eu gosto de misturar os dois gêneros. Sou fã do King já há um tempo. Eu espero contribuir aqui um pouco com essa live. Legal, fantástico. Ana Lu, por favor. Oi, gente, sou a Ana Lu, do Terror de Quinta. Terror de Quinta é um canal no YouTube que eu fiz em 2017 para falar de terror, porque eu não tenho muitos amigos que são fãs do gênero, então eu precisava conversar com alguém. Aí conheci um monte de gente na internet e amei. Sou muito fã do King também, né? Acho que como todo mundo que gosta de terror tem algum carinho especial pelo King e espero contribuir aí também nessa live maravilhosa. Muito obrigado, um prazer. Bom, pessoal, vamos começando então pela pessoa, né? Pelo escritor. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem é o King, se vocês têm alguns dados biográficos dele. Você quer começar, Jéssica, por favor? Bom, o King. Eu não vou me lembrar agora o ano que ele nasceu, eu sei que foi em 21 de setembro. Ele é do Maine, a maioria das histórias dele se passa nesse Maine, na maior parte das vezes esse Maine fictício, né, que ele criou, com Castle Rock, Derry, né, algumas histórias dele se passam nesse Derry fictício, nesse Maine fictício, e ele é um cara já com muitos anos de carreira. Ele, né, passou muito tempo vivendo com a mãe numa situação difícil. Quando ele entrou para a faculdade, ele começou a escrever contos, e depois ele acabou vendendo por acaso, assim, um conto, algumas histórias que fizeram muito sucesso. E foi na faculdade que ele encontrou a esposa dele, a Tabitha King, que também é uma escritora que eu tenho muito
eu tenho muito carinho, eu gosto muito das coisas da Tabitha. E aí ele fez essa família de escritores de terror maravilhosos, com Joy Hill, Owen King, e essa família incrível dos King, né, dos reizinhos do terror. E, assim, é uma figura, às vezes, um pouco controversa, com algumas coisas que ele coloca em algumas histórias, mas aí o nosso grande Stephen King. Legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria apontar um negócio que a Jéssica falou da Tabitha, né? E a gente tem que lembrar que se não fosse a Tabitha, não existiria Stephen King, porque ela resgatou do lixo o romance, o começo ali do romance de Carrie, né? Que ele tá escrevendo e falou: ah, não, isso aqui tá ruim, não quero. E ela falou: não, você tá louco? Quer sim, amigo, vamos trabalhar nisso aí. E eu acho que se ela não existisse, talvez não tivéssemos Stephen King aí. Seria uma tristeza, né? Antes da gente continuar, eu queria agradecer o professor Rodolfo Stanzi, que por um problema aqui da minha produção, ele acabou não podendo participar, mas ele se ofereceu, agradeço muito a gentileza dele. Bom, vamos começar então falando de onde ele vem, né? Vocês têm alguma ideia assim, do que ele gosta de ler, do que ele leu? Não sei se você quer comentar, não. Eu li recentemente aquele sobre a escrita, né, que é o livro teórico dele, mas eu achei que é muito uma biografia dele, você entende muito o jeito dele escrever através do que ele viveu, do que ele passou, né, e ele fala muito de filme, e eu consigo ver isso nas narrativas dele, porque eu acho as narrativas dele absurdamente visuais, assim, é por isso que é tão adaptado, né, porque facilmente vira um filme aqui, tudo aquilo que você está lendo, né. Então, eu acho isso muito legal, essa referência que ele traz dos filmes de terror que ele assistia com os amiguinhos lá, que saía escondido para ver os filmes de terror e tal. Agora, sobre leitura, eu já não sou capaz de opinar. Quem quer falar aí? Posso falar alguns autores que eu sei que ele gosta, até anotei aqui. Ele se inspirou muito em livros como Eu Sou a Lenda, Amor Além da Vida, Em Algum Lugar do Passado. Ele tirou muita coisa desses livros para colocar na escrita dele. Claro que ele tem um pouco da influência da Agatha Christie, com o assassinato de Roger Ackroyd, a Rebecca, de Daphne, e Um Beijo Antes de Morrer, de Lyra Loven, acho que é esse o nome da escritora. Essas foram algumas das inspirações dele. E também Shakespeare, que ele usou mais, William Faulkner também. São escritores que ele leu mais e que ele levou para a escrita dele. Olha que legal, obrigado, Débora, pela pesquisa aí. Jéssica, você quer completar alguma coisa? Assim, o King, como a Ana Lu falou, ele tem muita dessa coisa do cinema e tal, né? E é engraçado porque, assim, tudo que a gente acaba consumindo acaba influenciando de alguma forma a nossa produção, né? E uma coisa que o King faz bastante é sempre comentar as coisas que ele lê, as coisas que ele assiste. Ele é um cara que influencia muito, né? Exatamente, a Ana do Literatura Policial comentou a Shirley Jackson, e a Shirley Jackson, ela é maravilhosa, o King sempre cita ela como as maiores inspirações dele, e ela é realmente incrível. E uma coisa interessante, que ele sempre está citando alguma coisa que ele está lendo, alguma coisa que ele tá assistindo. E ele acaba impulsionando alguns autores adiante, né, com essas indicações. Então, 2 autores que eu me lembro muito que ele fez isso foi quando ele apoiou muito a carreira do Clive Barker e ele apoiou muito a carreira do Jack Ketchum. Então, são 2 autores que ele não diria que influenciaram a carreira dele, mas que ele influenciou diretamente a carreira dos dois, né? Então isso também é muito legal. Acaba sendo uma troca de experiências e de influências, né? Você acaba impulsionando esses outros autores também. Sobre as influências dele próprio, eu acho que a Shirley Jackson é a que mais me salta a memória, porque é um negócio que eu gosto muito de falar, né, gente? Tipo, a Shirley Jackson, ela é uma grande escritora e ela é muito pouco reconhecida ainda, e eu sonho em ver ela ter mais reconhecimento, tipo, ela já morreu há tantos anos e ainda é tão pouco explorada a literatura dela, sabe? E é uma das maiores influências do Stephen King.
Essa é aquela que tem como é que é, uma casa... A Assombração da Casa da Colina, e aqui no Brasil saiu a Assombração da Casa da Colina, saiu também Sempre Vivemos no Castelo, e o conto dela, A Loteria, que foi um dos maiores sucessos de contos de terror, assim, publicados em uma revista, que causou um alvoroço absurdo, né, em tudo, assim, porque o pessoal começou a mandar cartas para a revista e para ela, falando que era um absurdo o que ela tinha escrito, e aí ela acabou recebendo bastante hate, né, ali nos anos 50, por ter escrito A Loteria, e, né, foi um momento, aqueles momentos tristes, né, da carreira da autora, que ela infelizmente recebe esse tipo de hate, né. Nossa, que legal. E teve isso do Lovecraft, né? Parece que ele quando criança, encontrou, né, esse livro no baú, foi alguma coisa assim, do pai dele, né? Alguma coisa assim. Eu, na verdade, li 2 livros dele, tá? Sorry, eu li o Iluminado, e agora eu tô acabando esse aqui, do Cemitério dos Animais. E, bom, eu fiquei muito impactado. Muito obrigado. Com essa questão, ele traz tantas imagens, tantas cenas, ele trabalha com essa coisa do cotidiano. Então ele trabalha, a mim impactou, por exemplo, assim, essa questão de doenças familiares, conflitos de família, animais domésticos mortos, são coisas que todos nós vivemos, né? E então isso mexe muito, né? É o realismo, digamos, que traz uma memória e acaba te fazendo refletir. Eu queria que vocês me dissessem, assim, se vocês veem alguma dessas... porque às vezes você tem essa sensação, né, que tem um subtexto, né? Então nesse livro, por exemplo, você tem lá um médico super, né, bem de vida, está comprando uma casa, é o homem padrão lá americano, tem família, né, aquela família perfeita, e daqui a pouco, né, esqueletos do armário. E então você tem essa impressão de que ele está fazendo uma metáfora, de que ele está fazendo uma crítica social. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Débora, tem alguma crítica, assim, que você acha que algum livro dele, que você fica com aquela sensação, ele está falando de outra coisa? Olha, eu acho que a maioria dos livros dele tem uma crítica meio escondida. Às vezes a gente pode entender, às vezes não. Mas ele escreve muito para chocar. Tem um livro que eu li, tem acho que uns 5 anos, o Revival. Nossa, que delícia, eu li o livro rapidinho. Chegou no final, mexeu muito com as minhas crenças espirituais. Eu achei que ele fez uma crítica bem forte ali, às religiões, num contexto geral. E não dá para falar muito, senão acaba dando spoiler, mas eu fiquei bem abalada. Que legal. Ana Lu? Eu acho que o terror no Stephen King, ele tá muito mais no humano do que no sobrenatural, né? Então, tipo, por mais que a gente tenha os fantasmas, né? O mesmo do Iluminado que você citou, tem lá o Overlook, mas o grande problema não é o hotel, não são os fantasmas que habitam o hotel. O grande problema são as pessoas que estão ali, né? Então, eu acho que tem muito disso. E mesmo que no cemitério você vê isso também, tipo, o problema não é o cemitério, o problema são as pessoas que vão atrás do cemitério, não sei o quê. Então, eu acho que isso é o que mais amedronta no King, que ele consegue trazer pro lado humano toda a narrativa dele, né? E, eu tenho muito mais medo do que de sobrenatural. Jéssica, por favor. Eu acho que é uma das coisas que mais me atraiu no Stephen King, porque é muito engraçado. Eu não comecei a minha leitura de Stephen King nas ficções, né? Eu comecei a ler Stephen King a partir da não ficção dele, que foi o Dança Macabra e o Sobre a Escrita. Então eu fiz meio que o caminho inverso. E aí a escrita dele é tão gostosa que me levou a ler as coisas mais ficcionais dele, a ficção de fato. E uma coisa que eu percebi assim que eu comecei a ler foi exatamente isso, essa humanidade. Ele tem uma coisa muito humana nos personagens dele, que são personagens muito do dia a dia, sabe? Mesmo quando os personagens são meio, né, tem outras questões ali, é tudo muito humano. Ele tem muito sentimento nos livros dele. E eu sou uma grande fã de uma novela mexicana e de um drama familiar, então eu adoro um belo de um dramalhão.
E o Stephen King tem muito disso. Os livros dele são aterrorizantes, mas o cara consegue trabalhar um dramalhão pesado às vezes, sabe? E eu adoro isso, eu acho sensacional. E isso é muito bom também, porque mostra que o terror ele não é só essa coisa do ai, vamos aqui degolar essas pessoas todas dessa cidade, sabe? Não, tipo, a gente tem ali umas coisas muito mais profundas que te fazem refletir sobre outras mil coisas. E isso é muito bom. Tipo, como a Ana Lu citou, o Iluminado tem depois o Doutor Sono, que é tipo uma grande cura para o Iluminado, sabe? Isso é muito legal, é uma coisa muito interessante o que ele fez. Então, é muito de sentimento mesmo. Eu acho que o King, ele compreende o terror num nível, tipo, que é difícil para o pessoal compreender, assim, a essência do cara, isso daqui, ó, é humano e é aterrorizante, sabe? Eu acho dos pontos que mais me faz gostar da literatura do King. Eu queria só puxar um gancho sobre isso que você falou. Eu acho que também a gente se identifica muito com os personagens do King. É muito difícil você ler um livro e não se identificar com ninguém. Então isso também é mais fácil dele conseguir aterrorizar a gente, né? Porque a gente liga para aquelas pessoas de fato. Sim, é isso que eu ia comentar, porque a nossa própria vida às vezes é bem melodramática, assim, né? Tem que são esses conflitos familiares, essas coisas que você diz, gente, né? Isso existe, perda de animais, meu Deus, quem nunca perdeu um animal doméstico, né? Temos aqui vários comentários, mas deixa eu ver, vamos ver se a gente lê alguns aqui, que o pessoal está super animado, ó. O H.P. Lovecraft, o Edgar Allan Poe, e Achados e Perdidos, ele cita Philip Roth. Olha que interessante, né? O liame entre o terror sobrenatural e psicológico é maravilhoso nas obras dele. Sim, eu queria perguntar para vocês, porque para fazer essa live eu fui procurar imagens, né? Aí eu comecei a pensar e disse, puxa, mas tem tantas e tantas imagens que vem à mente, né? Quando você fala essa palavra, Stephen King, né? Essas palavras. Então, eu queria que cada uma, assim, falasse uma cena que ficou marcada, que vocês acham que trouxe sensações, que trouxe, assim, uma reflexão até, uma cena de algum livro que vocês lembrem. Não sei se você quer começar, Débora, por favor. Olha, a cena que me marcou e hoje me marca mais ainda é o atropelamento no cemitério. Eu li, acho que foi o primeiro livro que eu li dele, eu já tinha assistido muita coisa com ele, eu tinha 20 anos mais ou menos, não me impactou tanto. Hoje em dia, sendo mãe, aquela cena é terrível, eu não tenho mais coragem de ler o livro. Eu assisti a nova versão que eu odiei do cemitério, mas o livro... E eu conheço pessoas também que já leram o livro 3, 4 vezes, que amam o livro, mas falam que hoje, por ser mãe, por ser pai, eles não conseguem mais chegar perto. Para mim é a cena que, assim, quando fala em King, já vem. Sim. Quem quer continuar? Obrigado. O cemitério tem umas cenas absurdas, assim. Eu acabei de passar por uma aqui do Luiz reencontrando com o Church, o gato, que também, nossa, eu ainda não cheguei na cena do atropelamento, mas uma cena que eu me lembro de agora, assim, de recente, que eu li, no começo da pandemia, eu li A Dança da Morte, né? Foi meio amadora, mas eu fiz isso, e tem a cena dele explicando como o vírus se proliferava. E, gente, é um capítulo inteiro ele só contando isso. Nossa, aquilo me pegou de um jeito, assim, que eu fiquei, acho, com mais medo ainda do coronavírus, por causa dessa cena. Mas é muito difícil escolher uma cena, né? Eu falei essa porque é a mais recente que tá na minha cabeça, mas tem cena demais, assim, para falar, mas eu fico com essa aí. Muito bem, Jéssica, por favor. Eu sempre leio, assim, King é um lugar de conforto para mim, eu sempre acabo lendo King em algum momento muito terrível da minha vida, então é muito engraçado, qualquer grande desastre que acontece, eu tô com um livro do King na mão. Mas o que me pegou apertado mesmo foi a cena do Danny no Doutor Sono, no AA. A primeira vez, acho que não é a primeira vez que ele vai, mas é a cena que ele faz o discurso sobre o pai dele, sobre tudo que aconteceu com o Jack e tal.
aquilo lá me quebrou de todos os jeitos possíveis. Eu terminei Doutor Sono muito descoisada da cabeça. Foi uma leitura que eu fiquei, minha Nossa Senhora, o que é esse Stephen King? E eu gostei demais. Eu acho que tá nos meus livros preferidos dele, e essa cena me deixou impactada. Que legal. Eu vou ler aqui um trechinho da Daniela Pazik, aquela escritora que eu estava comentando, porque ela deu uma entrevista recente sobre o King, e ela disse assim: Carrie é um romance incrível que se constrói em um estilo quase Puig, que é aquele escritor argentino, né? Com reconstrução de jornais de época, notícias, fragmentos do processo judicial. Então tem isso, né? Às vezes o King ele te surpreende um pouco, até pela forma, né, como a coisa é feita. Alguém quer comentar algum livro assim que a forma vocês acham que ressalta? Quem quer? Ninguém, né? Não. Ninguém. Eu não tô conseguindo lembrar de algum que seja muito diferente, assim, como é Carrie, né? Porque Carrie realmente tem esse negócio que é super interessante, porque você começa a ler e você não entende direito o que tá acontecendo ali, porque que é essa matéria, né? Que esse jornal tá falando, por que eu quero saber disso? E aí você vai, né, sabendo ali. Mas o Dessa Morte, por exemplo, também eu acho que é bem legal que ele fica intercalando muitos núcleos de personagens, assim, parece até uma novela. Tipo, quem tá acostumado com narrativa de novela já sabe como é que vai pro núcleo tal, depois volta, não sei o quê, e aí em algum momento eles vão se interligar, e isso é super... E ele faz de um jeito também, porque eu tenho um pouco de problema com isso, quando sai de um personagem e vai pro outro, eu demoro a me conectar, né, a me reconectar com a história daqueles personagens e tal, e nesse livro não, tipo, eu passava para o outro, eu já estava conectada e já queria saber mais daquelas pessoas, então acho que é também válido de se dizer aí. Tem o It também, né? O It também fica indo e voltando no passado e presente, né? São os mesmos personagens, mas em épocas diferentes, que é mais ou menos a mesma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa? Não é exatamente sobre forma, mas eu gosto muito do... Não é exatamente um epílogo, não é um pós-fácil, é um finalzinho ali do Iluminado que teve na última edição que saiu, que explica um pouco mais sobre os fantasmas do Overlock, né? Que fala um pouco mais sobre o que aconteceu no hotel. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Não altera a forma, não é o vai e vem de It, por exemplo, mas tem essa coisinha no final que explica um pouco, e eu acho que faz toda a diferença, porque a gente fica muito curioso em saber o que são aqueles personagens, quem é, o que aconteceu naquele hotel. Tanto que dá vontade mesmo de ter um filme só para saber do Overlock, porque, gente, é muita tragédia. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, é assim, que me salta a memória mesmo, é uma das coisas que mais, assim, que eu mais gostei nessas edições, assim, que foram, tipo, não exatamente expandidas, mas que acrescentou um pouco e acho que ajudou um pouco até a compreender melhor a ideia do próprio hotel, né? Porque o hotel, ele é um personagem no Iluminado, então, tipo, esse epílogo pós-fácil acaba sendo muito importante, né? Pra gente entender melhor a própria personalidade daquela construção horrenda, né? E isso me leva a pensar, obrigado, Jéssica, isso me leva a pensar também que ele faz muito essa mistura de gêneros, né? O que hoje a gente talvez chamasse de weird, não sei, não conheço muito, mas parece que ele também se inspirou nesse movimento, né? E acho que na Torre Obscura que tem lá faroeste, tem várias coisas, né? Mas de certa forma acho que ele também puxou isso, é meio paradoxal. Eu queria te perguntar, Débora, assim, você escreve policial, né? Mas aí você tem toques de sobrenatural. Eu queria que você falasse um pouquinho se você gostou do Sr. Mercedes, né? Que ele trabalha gênero ou um outro gênero. Queria que vocês comentassem esses outros gêneros. Vamos começar pela Débora, por favor. Então, eu li o primeiro livro, Sr. Mercedes. Eu fiquei sabendo que ele tem um toque sobrenatural no terceiro livro. Eu não gostei muito, não. Não é um dos livros dele que eu colocaria. Eu nem considero muito o Mr. Mercedes um livro policial. Eu acho que é mais um livro de crime, aquela caçada de gato e rato, porque ele já começa nos apresentando o serial killer.
Certo. E tem algum outro gênero que não seja exatamente terror, vamos dizer assim, mas que você gosta do livro? Olha, eu gosto muito dos draminhas dele. Eu gosto muito da Espera de um Milagre, que é toda aquela história linda, maravilhosa, e tem o teor sobrenatural. Esqueci o nome do conto, mas o nome do filme também esqueci, que é da... Aquele das crianças, Conte Comigo? Alguma coisa, o nome do conto. Que é do cara que está na cadeia. É Um Sonho de Liberdade, o nome do filme que foi adaptado. É o cara que está na cadeia. Aquela história, para mim, é maravilhosa. Às vezes eu fico pensando, mas será que foi ele que escreveu mesmo? Porque é totalmente fora do que ele costumava escrever. Legal. Jéssica? Como eu confessei mais cedo, eu sou uma grande fã de dramalhão, né? Então, assim, o King ele faz um ótimo dramalhão. E Quatro Estações são os 4 contos, assim, puro dramalhão, né? Então, o primeiro é o da Rita Hayworth, eu não sei falar o nome dessa atriz, mas é isso mesmo. E eu gosto muito desse conto. Tem o Corpo, que foi o que adaptou Conta Comigo, que Conta Comigo eu acho que é um dos filmes preferidos da minha vida. Eu não passei por nada do que aqueles meninos passaram, mas eu consigo me sentir representada por todos eles. Eu não entendo esse sentimento, eu nunca vou conseguir entender, porque você tá lendo e você fala, gente, eu amei, eu queria estar aqui, só que tudo é muito ruim, sabe? Você não queria estar lá realmente. E tem O Aprendiz, que é uma história fortíssima, que, quando eu li, é muito atual ainda, O Aprendiz, que é sobre um rapaz que descobre um fugitivo nazista vivendo num bairro próximo dele, e ele começa a forçar para que esse cara conte as histórias do nazismo, e ele vai se tornando uma pessoa muito pior com isso. O último conto é do inverno. O último conto ele é um pouquinho mais puxado para o sobrenatural, e é muito engraçado, porque é uma coisa meio intercâmbio entre Stephen King e o Peter Strauss, que escreveu Ghost Story, né? Então, é um cara contando histórias de um grupo que contava histórias. Então, é uma coisa que eu acho muito divertido. Então, Quatro Estações é um livro só de contos que não são exatamente de terror, mas que é aquele dramalhão atrás do outro. Tem comédia, tem uma coisa apreensiva, né? Então, é um livro muito interessante. Eu gosto muito do dramalhão do King. Eu acho que ele faz um dramalhão sensacional. E tanto que, né, o Dr. Sono acaba sendo um dos meus livros preferidos por causa disso. É só drama do começo ao fim. E eu adoro. Que genial. Ana Lu, por favor. Eu não fui muito além dos livros de terror dele. Eu li A Espera de um Milagre, eu acho sensacional esse livro também. E o que eu tô mais gostando agora, que eu acho que não é muito terror, né, é A Torre Negra. Tô gostando bastante, não terminei de ler ainda, né, todos os 7 ou 8 volumes, mas eu tô achando sensacional o jeito que ele consegue escrever um romance épico e misturado com ficção científica, assim, você fala, é o mesmo cara, você tem certeza? Às vezes eu acho que ele paga alguém para escrever. Eu comecei a ler isso aí, e é verdade, né, começa com faroeste, praticamente, né, você diz... O que é isso, né? O pistoleiro. O primeiro livro é faroeste total, né? Bom, vamos falar um pouquinho das mulheres, né, do Stephen King. O que vocês acham do tratamento de gênero? Você pode começar, Nalu, por favor. Eu acho que Stephen King é um dos escritores homens que melhor trabalha personagens femininas, assim, eu acho que ele foi melhorando com o tempo, mas mesmo Salem, por exemplo, que é um dos livros lá do começo, a Suzy, é Suzy, né, o nome dela, gente, eu sou péssima com os nomes dos personagens, mas a Suzy eu acho que ela é uma personagem incrível, assim, porque ela é uma mulher independente, né, ela não liga muito ali porque que a sociedade está achando dela. Mas apesar disso, ela não é tipo aquela coisa de mulher super forte que passou por traumas e não sei o quê. Então eu acho que gosto muito e tenho gostado cada vez mais. Quanto mais eu vou avançando nas leituras mais novas, eu acho que ele está se aprimorando e eu acho que ele tem um cuidado muito grande assim quando ele vai construir personagem feminino. Eu imagino que a pesquisa dele seja muito intensa. Quem quer comentar, Débora? Quero falar de uma personagem feminina mais atual,
dele, que eu adoro, que é a escritora do conto Gigante ao Volante, é uma guerreira. É um conto que eu sofri para ler. Ele consegue fazer com que a gente esteja no lugar dos personagens dele. E aquele livro é muito denso. Foi sofrido. Até ela sair do problema e começar a armar toda uma vingança, é incrível, assim. King, para mim, é rei. É rei. Não... E da mesma forma que ele é duro, ele tem uma delicadeza para escrever sobre mulheres. E o Iluminado, para mim, ficou bem claro isso, né? Jéssica, por favor. Eu percebo que ele realmente foi, né, avançando muito, mas desde o começo ele trabalha com algumas coisas bem interessantes. A própria Carrie, né, tipo, ele já começa com uma protagonista mulher, e apesar de tudo, ela é uma protagonista muito interessante, assim, tem várias questões muito interessantes que são levantadas no romance. E eu acho que tudo isso também se deve porque o King, ele não é um cara que fecha os olhos para as mulheres ao seu redor. Ele, né, uma das inspirações dele foi a Shirley Jackson. Ele sempre conviveu muito com a mãe. A Tabata é uma escritora incrível que também, né, ajuda ele às vezes, fazendo às vezes de editora. Então ele tem um contato muito direto e muito próximo com outras mulheres e acaba que ele não desliza tanto assim, né? Tipo, eu tô lendo, já faz acho que uns 2 anos que eu tô lendo o Rosemary, e é denso e pesado e triste muitas coisas que acontecem, que é sobre um relacionamento abusivo de uma moça com o marido dela, e é uma perseguição entre os dois, e tem toques sobrenaturais, tudo se concentra nesse relacionamento dos dois. E a personagem é muito interessante, porque ela tem seus próprios questionamentos, ela quer fugir daquilo, mas ela sabe que é muito complicado, e mesmo assim ela tá tentando, sabe? Então, assim, voltando ao ponto, ele tem muita consciência e muito cuidado. E ele também consegue criar esses personagens para que eles sejam humanos. Ele não vai fazer uma coisa super tensa, né? Tipo, Eu me perdi no ponto, gente, me perdoem. Mas ele consegue criar, né, esses personagens dele. Eu me perdi completamente no que eu tava falando. Mas é isso, gente. Ele consegue criar as coisas que ele... Você quer dizer, talvez, essa mulher... Ele não vai criar uma personagem super poderosa. Eu tava retomando o que a Nalu tava falando. Muito obrigada, Afonso. Eu me perdi completamente. Hoje foi um dia difícil pra mim. Mas, enfim. Ele consegue criar personagens humanos sem coisa do super-herói que vai ser foda e tal. Ela é uma personagem humana e que vai fazer as coisas de acordo com sentimentos humanos, sabe? E isso é muito importante. Tipo, não cair nessa dualidade, tipo, frágil demais e super poderosa, sabe? Tem um meio termo que é um meio termo real. Então eu acho que ele consegue dosar bem e equilibrar bem essas duas coisas. Você quer falar alguma coisa, Nalu? Que eu tô achando que você tá com... Eu tô só super concordando com a Jéssica. Ok. Vamos ler aqui, então, uns comentários, ó. A cena que mais me marcou foi em 1922, Estopa para mim e Ratos, nunca mais tiveram o mesmo significado. Ah, sim, claro, a agonia que me dá. Vamos aqui mais para... A trilogia Mr. Mercedes não precisava do sobrenatural, mas não é o suficiente para eu não gostar da obra. Quem mais? O King é um escritor muito versátil, o terror é a marca dele, mas ele consegue mesclar diversos outros gêneros, como poucos autores conseguem. Obrigado, vocês estão gostando bastante, comentando bastante. Ó. Outra cena arrepiante é aquela da Annie Wilkes, em Misery, assim, o escritor na cama, horrível, uau, né, e ganhou o Oscar, né. Stephen King tem mulheres maravilhosas, Dolores Claiborne, Eclipse Total, Jessie Burlingame, Jogo Perigoso, Holly Gibney, Com Sangue e muitas outras. Olha que legal, vocês estão trazendo várias referências aí também para o pessoal depois de buscar, né, quem tiver curiosidade. Bom, vamos então falar de King. É impossível se a gente não falar também das adaptações, né, porque o King, na verdade, ele me parece assim que ele tem essa presença, essa onipresença, vamos dizer assim, também porque chegou no cinema e tal, né,
Então, vamos para aquela coisa clássica, né? Filmes favoritos e também um filme que vocês acham que não ficou assim, não vou dizer tão bom quanto o livro, mas pelo menos não foi uma tradução assim que inspirou muito outras coisas. Eu não sei, quem quer começar? Débora, você quer começar? Bom, tem várias adaptações que eu amo, como tem roteiros próprios também para o cinema que eu amo muito, para o cinema, para a TV mesmo. Tenho que falar primeiro do It, recente, 2017, 2018, pessoal. Muita gente critica. Eu tenho os dois. Eu tenho o livro, eu tenho os dois, o de 1990 e o atual. E eu confesso que eu gostei mais do atual. Eu me envolvi muito mais. Então, para mim, é uma das adaptações que está lá em cima. Outra adaptação que o final eu gostei muito mais do que do livro foi o Nevoeiro, o filme. Eu achei o final muito melhor que o livro. Que eu odiei, mas aí eu também não gostei do filme, do livro, foi Celular. Não me desce. Para mim, ali o King errou feio, errou muito feio. Também não gostei da Maldição do Cigano, nem do livro. Muita gente vai me matar, mas eu não gostei, nem do livro, nem do filme. Agora, roteiro. Tem uma série chamada Kingdom Hospital. Inclusive, ele retrata o atropelamento dele nessa série. King tem muito disso, de colocar um pouco dele nos personagens, nos livros. Em o Iluminado, a bebedeira lá do pai do menininho, que eu esqueci o nome, do Dani. Ele é um pouco do drama que ele viveu. Nesse King do Hospital também. Outra série que eu gostei muito, que foi Rose Red, A Casa Adormecida, que também foi para a TV. Acho que tem muita coisa boa dele. Sim. Até uma coisa, só para retomar aquele papo sobre mulheres, eu me lembrei também que ele debateu com a J.K. Rowling, né? Ele falou assim, mulheres trans também são mulheres, né? Porque a Jéssica estava falando disso, dele ser muito ligado, né? Ele está agora batendo boca com o Trump, né? Com toda razão. É muito interessante isso, né? Também ele consegue, assim, estar ligado não só nas mulheres, mas tá ligado no mundo, né? Obrigado, Débora, pelas suas colocações aí. Sobre os filmes, você quer comentar, Nalu? Eu gosto muito de Iluminado, apesar de saber que ele não gosta, né? E eu entendo super que ele não goste, mas é um dos meus filmes preferidos da vida, assim, então não tem como. Gostei muito de Doutor Sono, eu tava com muito medo do que ia acontecer com esse filme, mas eu achei incrível a adaptação. Eles mudaram ali o final do livro e eu gostei do que fizeram. Agora, um que eu não gosto, eu não li o livro, mas não me deu nem vontade de ler o livro, é aquele Apanhador de Sonhos. Não sei se alguém viu aqui, mas nossa senhora, que filme ruim, péssimo filme. Eu falei, gente, não parece uma história do King, assim, tipo, a narrativa, eu falei, ou eles mudaram muita coisa, ou Stephen King tava louco, sei lá o que aconteceu. E outro que eu não gosto muito também é do Montado na Bala. Eu também não li o conto, é um conto, né, que foi baseado, mas é um filme que eu gostava muito quando eu era adolescente. Eu fui rever ele agora, eu falei, Jesus, o que aconteceu aqui? Por que eu gostei disso alguma vez na minha vida? Sim, tem isso também, como ele trabalha muito com adolescência, né, com problemas da adolescência, às vezes você pode, né, ser tocado por alguma coisa. E Carrie, né, gente? Pode deixar de Carrie, do Brian De Palma, acho que é um dos melhores filmes já feitos. Sim. Jéssica, por favor. Eu sou ridícula e eu gosto de muita coisa ruim, né? Então, tipo, aquele Campo do Medo lá que todo mundo detestou, que foi dele com o Joe Hill. Eu adoro o filme, eu já vi várias vezes. Eu sou muito tonta, eu gosto de tudo. Uma coisa que eu não gostei mesmo foi, assim, quando eu saí do cinema, eu até eu até olhei assim e falei, tá, não é tão ruim. Mas aí eu fui pensar depois sobre o filme e falei, putz, é ruim sim. E foi o Cemitério Maldito Novo, né? Tipo, quando você termina, você olha e fala, tá, dá pra descer, mas passa um tempo, você reflete sobre ele e você fala, não dá, não. Então, mas o meu preferido dele, eu acho que tá entre Conta Comigo. Eu gosto muito de Conta Comigo.
Doutor Sono é, tipo, uma das coisas que eu mais gosto, assim. E muita gente odiou, né? Mas eu amo Doutor Sono, eu sou, tipo, apaixonada. É uma das minhas coisas preferidas. Eu gosto muito de Christine, é um filme muito divertido. Eu gosto de deixar ele passando de tarde, assim, sabe? Tipo, é uma coisa boba que eu deixo ali e falo, que gostoso ver esse filme, né? Tipo, um carro assassino, gente, que maravilha. E eu gostei muito do It novo também, tipo, o pessoal criticando e eu só não, é perfeita, eu amei, eu chorando no cinema, sabe? Eu sou ridícula mesmo, gente, eu sou... não adianta, eu não posso negar essas coisas. E é isso, é basicamente isso, gente. Eu sou tonta pra essas coisas. Tipo, quanto mais drama que vai ter na obra, mais eu vou pegar. Então, tipo, Doutor Sono, feito pelo Mike Flanagan, né? O Mike Flanagan, eu acho que ele é um dos caras que mais põe drama dentro do terror. E eu amo as coisas que ele faz. Então, tipo, Doutor Sono, dirigido pelo Mike Flanagan, eu falei, cara, é isso, sabe? Eu quero que o Mike Flanagan faça todos os filmes de Stephen King agora. Então, tipo, não tem como. Eu sou esse tipo de pessoa mesmo. Eu já aceitei, já tô aqui abrindo meu coração para todo mundo. É basicamente isso mesmo. Que legal. Queria agora perguntar sobre um personagem que vocês, que marcou, assim, que vocês dizem, puxa, esse personagem aqui mexeu comigo. E se vocês lembram de algum enredo, que vocês acham assim, alguns livros, por exemplo, no próprio Iluminado, que eu gostei muito do livro, tem até resenha aqui, mas eu achei assim que algumas, sabe, eu posso cortar umas páginas aqui, eu tiraria umas 10 páginas, no outro eu tiraria não sei o quê. Já esse, o Cemitério dos Animais, eu tô achando muito mais enxuto, quer dizer, puxa, aqui eu não tiraria nada, sabe? Tipo, eu não paro de ler. Eu não sei se vocês têm algum que vocês acham assim, cara, aqui ele acertou o enredo, é só isso que precisava, e um personagem que vocês digam assim, esse personagem aqui, matador. Quer começar, Nalu? Logo eu, gente, eu sou péssima para lembrar das coisas. Personagem, puta, é muito difícil essas perguntas, Afonso, porque personagem, tem milhões de personagens assim, que eu acho incríveis demais. Quer pensar um pouquinho? Eu quero pensar. Pensa aí, então, e a gente passa para ele. Quem que quer começar? Ninguém. Começo. Olha, personagem é muito difícil mesmo. Mas eu vou focar, então, num dos meus livros preferidos do King, que é o Salem. Eu gosto muito do personagem principal de Salem. Eu acho ele muito interessante. Ele não é um cara exatamente legal, mas eu gosto muito das atitudes que ele toma e tal, das escorregadas, e eu acho que isso faz ele mais humano. Ele não é um cara overpower, ele é só um cara que foi para uma cidade, escreveu um romance e acabou caindo no meio de um reboliço de tragédia ali, com um vampiro milenar no meio da cidade, sabe? Então, tipo, eu gosto dessa coisa dele, e Salem, eu acho que Salem, ele é um livro grande, mas ele é um livro tão gostoso de ler que eu não tiraria coisas dele. Eu acho que eu deixaria ele do jeito que ele tá. Porque, e muita gente vai contra a minha opinião, porque esses dias eu comentei que Salem era meu livro preferido do King, já vieram me xingar, mas não tem problema, eu entendo. Mas é porque ele é um livro, a história dele é tão, sabe, tipo, o vampiro milenar acorda na cidade assim e todo mundo começa a morrer, sabe? É muito simples, tipo, resta um, eu adoro essa coisa de... Tá todo mundo morrendo, gente, tá? Vocês têm que tomar uma decisão logo, e, tipo, ninguém faz nada, sabe? Não, isso daqui é bobeira, isso daqui ninguém tá acreditando que tá acontecendo isso. Mas tem um livro que eu descartaria ele por completo, e eu já peço perdão aos envolvidos, né, que gostam do livro, que é Tripulação de Esqueletos. Eu só deixaria o Nevoeiro, eu manteria só o conto do Nevoeiro e eu excluiria o resto. Porque tem contos muito ruins ali, gente, é sério. Eu sinto muito, desculpa, tem contos muito ruins ali. Dava para tirar mais da metade dos contos ali, deixava o Nevoeiro, deixava um ou dois outros, e escrevia outros contos, sabe? O King é uma máquina de escrever conto, então dava para fazer uma coisa diferente. Mas tem cada coisa ali que eu tava lendo com a mão na testa, assim, falando, meu Deus, o que é isso, King? O que você tá fazendo? Sabe, aquela coisa com vergonha, assim, tipo, meu Deus, não acredito que eu tô lendo isso. Mas, enfim, eu comentaria do Salem, que é meu preferido, gosto muito, e gosto muito dele como
completo, sabe? Tipo, eu não acho que eu não tiraria. Sempre tem aquela coisinha, né, que a gente fala, vamos tirar isso daqui, tá? Que enrolação chata do caramba, tipo, né, pra quê? Mas eu gosto dele por completo e foi, acho que um dos poucos livros que eu reli mais de uma vez, sabe? Eu não tenho muito costume de ficar relendo o livro, mas Salem eu já reli algumas vezes e gosto muito dele mesmo. Que legal. Bom, tem a tese de que o Stephen King é uma máquina, é uma inteligência artificial escrevendo contos. Ana Lu. Eu acho. Eu tava pensando aqui enquanto a Jéssica estava falando, e, meu, uma personagem que é a mesma coisa, personagem e o livro, tá? Vou responder as duas perguntas com uma tacada só, que é a Annie Wilkes de Misery. Esse livro eu não tiraria nada, eu acho ele perfeito, zero defeitos, maravilhoso. E essa personagem, passou uma moto louca aqui, envenenada. Essa personagem, eu acho ela incrível, assim, porque ela é loucona, mas ela é tipo aquela senhorinha que você encontra no mercado, sabe? Mas aí dentro de casa ela tá com um escritor refém, você nunca vai saber disso. Eu acho ela incrível, maravilhosa em todos os sentidos, né? Não que eu me identifique com ela, tá, gente? Não tem ninguém aqui na minha cama, mas eu gosto muito da construção dela, acho incrível. Que legal. Débora, por favor. Olha, de contos, tem o Ex-Fumantes Limitada, que tem um personagem chamado Vicky. O conto é perfeito, mas tem um personagem chamado Vicky que eu tenho vontade, às vezes, de entrar no livro e socar ele. De livro, A Espera de um Milagre, eu não tiraria nada daquele livro. Muito lindo. E o personagem do King que está no meu coração é o Coffee, da Espera do Milagre. Não tem como não se eternizar, se apaixonar, querer cuidar daquele gigante. Ele é um dos melhores personagens do King, com certeza. E a Jéssica estava falando da Tripulação dos Esqueletos, realmente tem muitos contos lá que dá vontade de você jogar fora. Mas o Nevoeiro tá lá, é um dos meus favoritos. E do que eu li de coletânea do King, Sombras da Noite e Quatro Estações são os melhores. Que legal. Eu queria. A gente falou em Nietzsche, né? Só porque tem bastante curiosidade, eu vi vários adolescentes assim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse enredo para quem não conhece nada. Você pode dar uma micro sinopse aí, Jéssica, só para quem não conhece nada, para não ficar perdido? Bom, vamos lá. Em It, a gente tem um grupo de crianças normais, assim, de Derry, né, essa cidade fictícia criada pelo King, que fica no Maine, que outras, né, que, assim, circula muitas histórias ali, Derry, Castle Rock, tudo ali ficcional que o King criou. E daí tem essas crianças que vivem em Derry, e de repente começam a morrer crianças em Derry. E elas ficam preocupadas e tentam entender o que está acontecendo. O que acontece é que tem uma entidade demoníaca, maldita, traiçoeira, um palhaço dançarino do inferno, que está atrás dessas crianças de Derry, porque ele é a maldade encarnada e ele volta às vezes para fazer maldades. E daí essas crianças, elas acabam se envolvendo em tentar destruir essa entidade para que elas fiquem bem, né? Para que, né, seus amiguinhos não morram, para que eles não morram, né? Tentando salvar a própria vida, muita coisa triste acontecendo. E tudo isso começa porque o irmãozinho de um deles acaba sendo, né, morto por essa entidade da catástrofe. E aí, né, coisas horríveis acontecem e para não dar spoiler, a única coisa que eu posso falar é que 27 anos depois eles ainda estão envolvidos com esse palhaço do capeta e muita coisa ruim ainda está acontecendo na vida de todos eles. E é uma história tensa. Eu li num momento terrível da minha vida e eu amei tudo não, né? Tem alguma, né? Muito polêmica, algumas partes desse romance, mas é uma história tensa, grande, muito grande. Eu acho que é o segundo maior do King. Eu acho que o maior é o Dança da Morte. Acho que tem mais de 1000 páginas, né? Tem 1008, se eu não me engano. E é grande mesmo, um calhamaço. Mas é basicamente isso.
primeiro são crianças e depois eles já adultos, né, contra o Pennywise, o palhaço demoníaco, dançarino e entidade do espaço maldita. Eu achei muito legal que essa Daniela Pazik, né, nesse texto que eu li, desculpa estar citando ela tantas vezes, mas realmente eu achei, ela falou, são poucos parágrafos e ela fala muita coisa. E daí quem está entrevistando faz meio que uma piada, né, o famoso palhaço, daí ela começa a desconstruir, né, mas talvez não seja só um palhaço, talvez seja a sociedade, talvez seja o preconceito, e aí ela dá uma explicação ótima, assim, né, de realmente que muita coisa parece que tem esse subtexto, né. Bom, então já estamos acabando, porque nós estamos já com 1 hora. Eu vou pedir que cada um de vocês, então, fale um pouquinho de seus trabalhos. Débora, eu queria que você contasse. Você na verdade, trabalha mais com policial. Conta um pouquinho como que você começou e o que você andou fazendo aí nessa área, por favor. Bom, eu escrevo já faz algum tempo, só que eu sempre tive muita vergonha de publicar. Em 2010 apareceu um e-mail me convidando, não sei como até hoje, para participar de uma seleção de contos. Eu resolvi arriscar. A primeira vez eu fui reprovada, que era para escrever crônicas, e eu sou péssima com crônicas. A segunda vez eu escrevi uma história de amor entre bruxas, e a pessoa que estava organizando adorou. E aí eu comecei e não parei mais. Eu escrevi contos durante uns 4, 5 anos. Aí resolvi ir para o romance. Foi quando surgiu a ideia de escrever um romance policial. Está na Amazon, Chamas da Morte. Eu já tinha criado minha detetive particular, Paula Oliveira. Ela tem uma peculiaridade. Ela, além de ser fisicamente diferente das outras pessoas, porque ela é baixinha, ela é meio gordinha, ela gosta de falar palavrão de vez em quando, ela namora um pouco o sobrenatural. Ela investiga, mas todo mundo chama ela para investigar os casos ditos sobrenaturais, porque ela sabe que ela vai provar que, na realidade, era uma pessoa que estava por trás daquilo. Aí eu criei a Noiva da Rua André Costa, que é o meu livro policial com sobrenatural. Ele é quase um terror, que se baseia nas lendas que eu cresci ouvindo sobre o bairro que eu moro, Jaraguá. Então tem muita coisa da minha adolescência lá, tem muita coisa fictícia também, mas tem muita coisa que eu vivi. Inclusive a noiva, que eu acho que é uma noiva, já foi vista por muitos amigos meus. A Rua André Costa, ela tem um clima, uma coisa meio diferente. É mais ou menos isso. E agora eu estou escrevendo a continuação, que é o Filhos da Terra, que ela vai lá para Dallas. Era para eu ter lançado agora em junho, mas veio a pandemia e eu tive que mudar muita coisa no meu livro. Nossa, você já foi super elogiada. Já teve assim, uns 3 que vieram aqui e falaram da Débora. Parabéns, viu? Obrigada. Você quer comentar sobre o Terror de Quinta, por favor, Ana? Vamos lá, gente. O Terror de Quinta surgiu porque eu trabalho com audiovisual, né? Então eu já tinha todos os equipamentos aqui em casa, luz, câmera, todas essas coisas, áudio. E aí eu falei, estou aqui, já tenho as coisas, gosto de falar de terror. Eu vejo muita gente falando, né, que não gosta do gênero e tal, e achando que o gênero tem aquele peso e não sei o quê. Então eu falei, eu vou tentar fazer um negócio que seja divertido e que atrai as pessoas para conhecer terror, né? Tanto que eu sempre falo que a maior espectadora do canal é minha mãe, que ela odeia terror, mas ela gosta de assistir o Terror de Quinta porque ela se sente, né, ela acha que ela dá vontade de ver os filmes e tal. Então eu criei mais por causa disso. E é isso. Legal, adorei o teu canal, muito divertido, tem muita coisa boa. Obrigada. Jéssica, você tem o Fright Like a Girl, né, que é incrível, assim, cheio de material, é um portal, eu digo, não sei para que planeta. Jéssica, por favor. Eu tava meio perdida quando eu saí da faculdade, e aí eu já tava trabalhando no terror durante a minha monografia, eu falei, cara, por que não, né? Eu já tô aqui, não tenho muita noção do que eu vou fazer agora. E aí eu criei o Fright, demorou um tempo, eu comecei a escrever no Medium antes, daí só em dezembro que eu fui começar a fazer o blog mesmo acontecer. E a gente tá aí, né, lendo livros, resenhando livros, assistindo muito terror, e cada dia aumentando aí o repertório e tentando encontrar, né,
tanto autoras que são menos né, algumas autoras mais que foram esquecidas, tentando encontrar diretoras também, que foi uma coisa que eu senti muita falta durante meu período na monografia, que eu sentia muita falta de mulheres nesse na época eu não conhecia tanto, então tipo, eu sentia uma lacuna muito grande. Então, desde que eu comecei a trabalhar com terror, eu conheci muito mais mulheres fazendo terror, né, fazendo conteúdo sobre terror, e isso foi ótimo para mim. Conheci a Nalu e me tornei grande fã do Terror de Quinta também, então foi muito bom começar a trabalhar com terror. E hoje a gente está aí, né, fazendo de tudo. Não, eu já comentei aqui várias vezes, né, que é tida como uma das pessoas que mais entende terror do Brasil, e também eu fico impressionado com a quantidade de resenhas que você faz, com a quantidade de leituras, parabéns. Vamos aqui dar uma lida, ó, pessoal, literatura policial, dizendo assim, a Ana Lux, dizendo, A Zona Morta é muito bom também. Gente, estou com It, e é tão grande que ainda não tive coragem, a Verinha, que está sempre aqui com a gente, né, já é habituê aqui. O pessoal concordando aqui. Vamos ver. Ó, o livro da Débora, né, A Noiva da Rua André Costa, é maravilhoso. Que legal, né? Interessante, né? Trazer para o Brasil, assim. Bom, então nós já estamos encerrando, né? Agradeço muitíssimo, foi super divertido, assim, abre para a nossa curiosidade aí, né? E queria que cada um de vocês, então, desse suas contribuições finais, assim, no sentido de por que o King é tão influente, quem que ele influenciou, que vocês gostam, seus comentários finais. Quer começar, Nalu? Eu sempre te pego de surpresa, viu? Sempre eu aqui, né? É duro começar com A, já tô acostumada, quando eu tava na escola era sempre eu. Mas eu acho que, assim, para quem gosta de terror ou para quem quer começar a entender terror, eu acho que o King ele é essencial, porque muito do que veio depois tem base nele, é indiscutível isso, não tem como a gente falar que, tipo, é terror, mas não tem nada de Stephen King, não tem como, cara, tem, alguma coisa de Stephen King vai ter. Então eu acho que quanto mais tem que divulgar ele por aí, tem que ler mesmo, tem que assistir os filmes, mesmo que sejam ruins. E eu acho que o que ele traz muito também é essas narrativas mais audiovisuais, assim, que eu vejo muito, que veio depois dele também, tem bastante disso. Então, acho que é um ator sensacional. Uma dica boa que eu dou para as pessoas que não conhecem muito Stephen King é ler o Sobre a Escrita, que é basicamente uma autobiografia dele, e é incrível para a gente entender os personagens. Hoje em dia, depois que eu li esse livro, eu leio os livros dele e eu já consigo imaginar da onde ele tirou certas coisas. Assim. Então, eu acho que é isso aí, gente. Leiam King, tudo dele. Obrigado. É um por ano, dá 61 anos. Exatamente. Né? Jéssica, por favor. Bom, eu concordo com a Ana Lu, né? Eu acho que Sobre a Escrita é um baita livro para a gente começar, mas se você não quer começar assim pelo não ficção, quer ir direto para ficção, eu acho que os contos são um ótimo caminho também, porque são mais curtos e eu acho que ele é um bom contista, sabe? Ele tem algumas coisas muito interessantes. Mas como muita gente se pergunta, de onde que o King tirou isso? Eu acho que a Ana Lu falou bem. Sobre a Escrita, ele mostra muito bem de onde ele tirou as coisas dele, sabe? Não foi o Pennywise que na cabeça dele mostrou assim, olha só, é aqui, ó. Não, ele tem um processo muito interessante de criação. E isso é ótimo até para o pessoal que está pensando em começar a escrever ficção. É um ótimo livro quase um manual, né? Não gosto dessa palavra, mas eu acho que funciona muito bem como entender um processo criativo. Eu recomendaria também começar pelos filmes. Os filmes, né, são uma porta de entrada para drogas mais pesadas. E tem algumas histórias ali que você vai se interessar em conhecer, né? Ela é escrita. E também é uma ótima forma. O King, ele é um autor interessantíssimo de várias maneiras. Então, eu gosto muito de muitas coisas que ele faz. Às vezes ele dá uma derrapada aqui, mas a gente consegue contornar, né? A gente né? Tudo bem, King. Né? Dessa vez passa. Mas ele é um autor incrível. Muita coisa que ele criou já foi muito importante para mim, tanto como criadora de conteúdo de terror, como pessoa mesmo. Tudo muito
tem algum fundo, né? Tem alguma coisa importante ali sempre. E eu que tenho lidado bastante com pessoas que estão escrevendo agora e tal, é muito interessante ver, né, como realmente ele trouxe uma nova linguagem, ou seja, novas ferramentas, né, para se abordar aí os conflitos do mundo, até a questão de gênero, né. O terror passou a ser uma das linguagens possíveis para a nova geração, vamos dizer assim. Acho muito interessante isso. A Vera dizendo aqui, ó, concordo que o livro da Deb é ótimo. Realmente, muito bom. O Roberto, nosso fã, está sempre aqui também. Muito bom saber que vários filmes que adoro são baseados em obras dele. Que legal. Pela democracia aqui. Obrigado, gurias, pela troca maravilhosa. Vocês já viram que ele é do Sul, né? O Afonso por organizar mais um encontro incrível no seu canal. As trocas aqui são sempre únicas. Gratidão. Muito legal. Eu queria só puxar uma coisinha rapidinho. É só que eu ia comentar, eu esqueci de comentar. Uma coisa que o King fez que é muito interessante é mostrar que o terror é um negócio que rende, né? Que é rentável, e isso é muito importante. Tipo, muita gente acha que o gênero é menor, ou que o gênero não dá dinheiro, ou que o gênero é menos importante. E eu acho que uma das coisas que o King faz muito bem é mostrar que vende, sim, que dá para ter uma boa grana com o terror, e eu acho que isso é uma porta importantíssima e maravilhosa, né? Tipo, de mostrar que o terror ele não é um gênero menor, ele tá entre os gêneros maiores, e ele é imenso e dá para fazer muitas coisas com ele, né? Só um acréscimo. Que legal. E essa mistura aí que também, né, acaba influenciando bastante gente. Trocas macabras, diz aqui o Insônia Literária. Alguém irá comprar? Ótima live, Jéssica, maravilhoso. Muito obrigado. O Marcos aqui também, ó. Ótima conversa, adoro as histórias da Débora. Recomendo todos. Olha que bom. A Marli Condes, que foi, né, nossa produtora aqui, sugeriu esse tema. Ótima live. Valeu, Afonso. Muito obrigado. A Marli sempre nos ajudando. Bom, pessoal, foi um prazer. Peço que vocês deem uma olhada aqui no que tem no canal. Tem várias playlists aí também para vocês verem. Fizemos uma parceria com a Amazon, né? Depois de a minha irmã puxar bastante minha orelha, porque eu só falava de livro, e não tinha preocupação nenhuma. Se vocês quiserem também apoiar o canal, temos aqui agora você quer dar alguma dica ainda, Débora? Desculpa. Só quero falar para as pessoas, King é bom porque ele é atual. Ele começou a escrever lá na década de 70, mas se você pegar um livro dele hoje, ele continua atual. Se ele escrever sobre adolescentes hoje, ele continua atual. E ele é atual porque ele lê muito. E ele falou que ele é, para leitura, uma pessoa onívora, que ele lê tudo. Apesar dele gostar mais do terror, ele lê sobre qualquer assunto. Dramalhões, fantasia, romances, poesias. E ele é bom por isso. Obrigado, Débora. Acho que eu tinha te esquecido aí do caminho. Gente, foi um prazer. Vocês são ótimas, cada uma assim super criativa. Muito obrigado, viu, pela presença. E, pessoal, a gente se vê então. Até a próxima quinta. Um abraço para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.